fala: ouve o sonho que tive. Vem cá, vou contar para vocês. Pareceu-me que estávamos estávamos atando feixes nos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé. E vossos feixes, quer dizer, os seus feixes, rodearam e se prostraram diante do meu feixe. E seus irmãos indignaram. Por acaso queres, né, dizer, né, que vai governar como rei ou dominar-nos como senhor? Quer dizer que você vai governar sobre a gente, é isso mesmo? Que vamos ter que nos curvar, né, diante de você? Então, aquilo que eles odiavam, eles passaram a odiar ainda mais, né? Se ele odiava José, com a revelação do sonho, eles odiaram mais ainda, né? Olha que coisa. Depois, José teve ainda outro sonho e contou novamente. Vamos ouvir o sonho? Tive ainda outro sonho, desta vez o sol, olha que coisa, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Meu Deus do céu. Assim que narrou o sonho, quem fala? O pai dele fala. O pai repreendeu, porque até para Jacó, né, o pai de José, aquilo já era demais. Falou: meu filho, pelo amor de Deus, para com isso. Outro dia eu ouvi você falar dos feixes, eu fiquei calado. Falei: coisa, imaginação de menino, né? Agora, o sol, você sendo menino, e 11 estrelas representando os irmãos de José, né? O sol, governo, né? E claramente, né, um símbolo de governo, de centralidade, né? Então ele fala assim, olha o pai dele repreendendo ele. Que sonho foi esse que tiveste? Prostrar-nos, rosto em terra, diante da tua presença, quer dizer, até o pai de José ficou muito, né, impactado, né, de ouvir essa história. E ele sabendo aí, conhecendo muito bem o significado profético dos elementos, né? Por exemplo, o sol, ele sabia, né? Deus deu para ele discernimento. Que aquele sonho era um sonho de que, né? Uma posição de governo estava sobre a vida de José. E quando a gente fala de governo, a gente fala de realmente, né? Algo que requer um nível, né? De reverência, digamos, muito elevado. Né, dentro da cultura deles, por exemplo, né, quando José se torna mais tarde um governador, é realmente o que acontece. Tanto os irmãos quanto o próprio pai, né, prostram-se diante dele quando vai ao encontro dele pela posição que ele estava e pelo desfecho de toda a história. Mas olha só, esse sonho, ele foi um direcionador, um sinalizador de destino. Como assim, Dani? Quer dizer, esse sonho revela o destino de José. E é um sonho que ele só vai se concretizar muito tempo depois. Entende que é diferente um sonho onde está havendo um direcionamento de destino de um sonho revelador? Um sonho revelador, às vezes ele vai trazer verdades que estão ocultas, que vai influenciar nas suas decisões naquele dia, naquela semana. Isso é um sonho revelador. Esse sonho que José teve não é um sonho revelador, é um sonho sinalizador de destino. Sinalizador de destino. Aí fala assim, Dani, mas como que eu vou saber se o sonho que eu tive é um sinalizador de destino ou se esse sonho ele realmente é um sonho
revelador. Aí é pela questão temporal. Um direcionador de destino é algo que você recebe, né, por meio do sonho, por exemplo, né, como a gente está falando aqui do contexto de José, e que vai levar você para trilhar aquele caminho, aquela jornada. Porém, toda jornada leva tempo, né? Leva tempo. E as nossas escolhas, a sequência das escolhas que a gente vai fazer na nossa vida, ou vai nos colocando próximo desse caminho, próximo dessa concretização, realização daquilo que foi vindicado para a nossa vida, ou as nossas escolhas também podem colocar a gente muito distante desses direcionador de destino. Por exemplo, se José sabe que ele foi criado para ser um grande governador, no contexto que ele estava, na família, ali naquela comunidade, aquele lugar pequeno, não fazia muito sentido aquele sonho. Tanto é que os irmãos não entenderam, o pai dele muito menos, porque o pai dele falou assim, o único que governa e que detém essa autoridade aqui nesse lugar sou eu sou o pai de vocês. E eu não vou me prostrar com o rosto em terra para você, José, ainda que eu te ame muito. Esse sonho não tem sentido nenhum. Eu olho em minha volta e eu não vejo como você pode se tornar essa pessoa. Porém, aquilo era um direcionador de destino. E a partir daquele direcionador de destino, possibilidades são geradas. Tem gente que questiona, né? Ah, mas José poderia ter realizado o sonho dele sem precisar ter sido vendido como escravo. A forma como esse direcionador de destino vai se desemaranhar para concretizar aquilo que Deus falou, aquilo que Deus direcionou, não é o caso, queridos. Porque se realmente José tivesse outra alternativa de ser enviado para esse cenário onde ele pudesse ser um governador, um líder de Estado, Deus teria feito de outra maneira, mas se Deus fez da maneira como fez, é porque era daquela maneira. No entanto, o que eu quero dizer é que a partir daquele sonho direcionador de destino, as possibilidades foram sendo criadas pelo próprio Eterno, pelo Deus Eterno. E é engraçado que Deus usa os próprios inimigos e opositores dos sonhos de José para concretizar aquele sonho. E se você for observar, quando você pega a história de Moisés, é a mesma coisa. Deus tem uma grande promessa para o povo, aí é uma promessa coletiva, né, de levantar um libertador. E Deus forma o libertador no palácio do faraó. Olha só, o próprio inimigo acaba sendo, né, aquele que coloca Moisés, digamos, né, em um caminho de preparação. Você, né, acaba munindo Moisés com conhecimento e um monte de coisa. Depois Deus vai lapidando, né? Deus tira aquilo de dentro de Moisés para ir formando o caráter, a personalidade de Deus, né, em Moisés. Porém, Moisés tinha, né, todo uma formação, né, uma visão estratégica, enfim. Ele era um homem que trabalhava com os exércitos de Faraó, que estudou o melhor conteúdo, que teve acesso. Então, assim, ele era realmente uma pessoa extremamente acima da média, se a gente for parar pra pensar dessa maneira, né? E Deus tirou de onde? Tirou de dentro da casa do Faraó. José recebe, né, esse sinalizador de destino e, mais uma vez, né, não sei se é coincidência, não sei se é porque Deus é um Deus criativo, né, e que por meio dessas perspectivas ele traz, né, para nossa, aliás, né, ele quer encontrar o nosso coração e dizer, olha, se você se conectar a mim,
e, né, estabelecer esse elo, essa ligação comigo, eu posso fazer o impossível acontecer na sua vida, independente do seu contexto, sua situação, da sua história. Eu posso simplesmente dar um rumo novo para ela. E foi exatamente o que aconteceu. José tinha tudo para terminar a vida inteira como um escravo. Mas a história dele foi se desenrolando para convergir com aquilo que já tinha sido sinalizado a ele naquele sonho quando ele compartilhou com os irmãos e com o pai dele. Não foi do dia para a noite, teve todo um processo, teve toda uma jornada. O problema nosso é que, embora a gente carregue muitas vezes, né, quando a gente vem com essa conexão com Deus e Deus traz, né, um grande propósito, revela, né, o quão especial nós somos e os planos ambiciosos que Ele tem para nossa vida, que a gente é muito imediatista, a gente acha que a gente vai viver tudo de Deus amanhã. E muitas vezes não é amanhã. Vai levar anos, precisa de consistência. Os sonhos de Deus para buscando a direção de Deus são grandes, mas eu sei que para que esse canal expanda, para que ele cresça, para que ele se concretize, vai depender de mim estar aqui, no mínimo, uma vez por semana, gravando sempre, sempre, sempre. O canal só não cresceu ainda porque eu não estou consistente. Será que eu não acredito? Será que... O que falta? Não sei. Mas eu sei que não é Deus que está falhando. É eu que não estou sendo consistente na medida que precisa. Porque se eu for consistente, a visão já foi dada. Grave os vídeos. Esteja com as pessoas, fale a elas sobre a palavra, esteja ali com elas. Às vezes a gente para, a gente pensa, Deus, mas está difícil. Eu tento gravar, mas os equipamentos não cooperam. O áudio não coopera, o vídeo não coopera, entendeu? E vem toda aquela crise existencial muitas vezes. Aquela dificuldade de acreditar em uma direção que Deus está dando. E quando a gente recebe um sinalizador de destino, que é a longo prazo, seja por meio do sonho, né, como a gente viu aqui, no caso de José, porque ele recebe um sonho sinalizador de destino, Deus revela para ele o propósito da vida dele, ao que ele estava predestinado a viver. Só que isso leva tempo, leva muito tempo, leva anos e anos para que ele, né, possa chegar. Porém, quando ele chega ali, né, a gente percebe que não era sobre José, gente. Era sobre Deus. Tudo que José vive nesse processo de realização e concretização desse sinalizador de destino que ele recebe por meio do sonho, no final das contas não fala sobre José, fala sobre Deus. É incrível isso, né? Todas as vezes que eu analiso a história de José, eu penso a mesma coisa. Eu falo, Deus, eu não consigo falar, uau, José, como você foi incrível. Mas eu consigo falar, nossa, Deus, como você foi incrível. Como se eu trabalhar na vida de José foi incrível, Deus. Meu Deus, como esse homem encontrou essa força? Só pode ter vindo do Senhor. Como ele chegou nesse lugar e conseguiu acessar essas portas de oportunidade que colocasse ele nessa posição de governador de um estado como o Egito, né, no caso, na época, de um país, né? E aí, isso evidencia que quando Deus coloca, quando Deus gera essa sinalização de destino, ela tem que se concretizar. Então, essas janelas de oportunidade, essas janelas de possibilidade, elas vão sendo geradas. Quer pareça provável ou improvável. Era improvável para os irmãos. Era improvável para o próprio pai de José, quando ele escuta aquela revelação. Ele olha, ele deve pensar, que isso, José? Você é o meu filho mais novo não, né? O segundo, porque Benjamim era mais novo do que José. Mas mais novo. Você é muito audacioso, né? De achar isso realmente, né? Achar que você vai
viver algo ou governar sobre todos nós, né? Vai ser cabeça. Isso é muita audácia, José. Então, queridos, o sinalizador de destino é algo que, né, é lançado a longo prazo. E fora das nossas expectativas, muitas vezes fora da nossa realidade. Porém, o Deus que lança é o Deus que vai criando e movendo as possibilidades. E enquanto você vai vivendo esse percurso, ainda que não seja fácil, então você vai também amadurecendo como uma pessoa, né? Sendo aperfeiçoados à imagem e semelhança de Jesus Cristo, à imagem e semelhança de Deus. Tem gente que fala, não, evolução, você não precisa evoluir, você já é o ser mais evoluído. Se você for pegar aí a cadeia alimentar, né, dos mamíferos, você já é muito evoluído, você precisa ser aperfeiçoado. Esse é o convite de Deus quando a gente examina a palavra de Deus. O convite de Deus é aperfeiçoamento espiritual. Eu já te fiz elevadíssimo, eu já te fiz bastante evoluído. Você é a minha imagem, a minha semelhança. Mas você precisa se aperfeiçoar, você precisa buscar esse alinhamento que te faça literalmente viver como alguém que é semelhante a mim. Então o convite é esse aperfeiçoamento. E esse sinalizador de destino vai nos lançando a esse aperfeiçoamento. Muito bem. O que eu queria falar aqui sobre os sonhos hoje era sobre esses sonhos sinalizador de destino. E eu penso que eu consegui aqui alcançar o objetivo de explicar para vocês como eles funcionam. E quando você concebe esse sonho, ainda que ele seja algo assim fora das suas expectativas ou realidade, mas você concebe realmente com o seu coração, com a sua alma, com o seu ser integralmente, você vai observando, né? Esse sinalizador acaba sendo essa tendência que você vai observando, para mim, mas Deus me destinou a ser um governador. Ele me destinou a ser uma grande autoridade, no caso de José, né? Então, ele vai tomando decisões na vida que vai aproximando ele dessa posição de governo. Às vezes, Deus tem esse chamado para a sua vida. É chamado de governo. Você só precisa descobrir aonde você vai governar, em que área você vai governar, o que você vai fazer que vai levar você a governar. E assim por diante. Eu não sei o que Deus tem para sua vida, mas você pode descobrir isso à medida que você se conecta com Ele. E se você está aqui no Buscando a Direção de Deus, de alguma forma você já está caminhando a isso. Você está tentando ouvir. E agora você pode se conectar com a palavra de Deus. E nela você vai encontrar todas as respostas que você precisa para a sua vida, à medida que você se dedicar a ela e a compreender os planos de Deus para sua vida. Queridos, no próximo vídeo eu vou gravar aquele vídeo, né, complementar que eu falei sobre o cancelamento, o desligamento dos sonhos malignos que eu prometi para vocês. E eu vou gravar agora, tá? Agora na sequência, vou deixar aqui postado. Então, se você gosta desses assuntos, Dona May, eu gosto de ouvir falar de sonhos proféticos. Eu gosto de ouvir sobre esses assuntos espirituais. Inscreva aqui no canal. Ajude Buscando a Direção de Deus a alcançar o propósito de crescimento. Deixa seu like. Deixa aí sua dúvida, seu comentário. Eu vou ler todos eles e vou comentar. Vou responder também. Graça e paz, amados. O Buscando a Direção de Deus fica por aqui. E daqui a pouco
brevemente vai ter aí mais um novo vídeo falando sobre sonhos. Se inscreva no canal. Até mais!